Neste vídeo, começaremos por estudar o que são as chamadas técnicas de integração. Estudaremos então uma técnica de integração denominada integração por substituição. Esta técnica nos possibilita encontrar a expressão da integral de determinados tipos de funções, mais especificamente, aquelas funções que puderem ser interpretadas como sendo resultantes de um processo de derivação pela regra da cadeia. Nesta disciplina, esta será a única técnica de integração que estudaremos em detalhes. No vídeo anterior, nós começamos a tratar a questão do cálculo de integrais de funções. Primeiro, mostramos como calcular as integrais de funções elementares. Essas integrais formam a tabela de integrais de funções elementares, que é usada como elemento básico para o cálculo das integrais de outras funções formadas a partir dessas funções elementares. A seguir, nós vimos como calcular as integrais de construções simples, montadas como produtos de funções por constantes, somas e subtrações de funções, ou ainda combinações lineares de funções, ou seja, somas de termos que são produtos de funções por constantes. Contando apenas com essas ferramentas, nós podemos realizar o cálculo de integrais de funções bastante simples, formadas apenas por somas de funções elementares multiplicadas por constantes. Para calcularmos integrais de funções mais complicadas, por exemplo, envolvendo produtos ou divisões de funções, ou ainda funções compostas, são necessárias ferramentas adicionais. Tais ferramentas, necessárias para o cálculo das expressões de integrais de funções mais complicadas, são as chamadas técnicas de integração. Nós poderíamos imaginar que o problema de integrar funções complicadas fosse parecido com o problema de derivar funções complicadas. Lembramos que no caso da derivação, temos regras específicas para o cálculo de derivadas de produtos de funções, de divisões de funções e de funções compostas. Porém, infelizmente, não é bem assim. Não tem jeito de olhar para expressões a serem integradas procurando nelas a ocorrência de produtos, divisões ou composições de funções e então fazer um tipo de operação de integração para cada uma dessas formas de funções se combinarem. Não existe uma decomposição do problema feita dessa forma no caso da integração. Assim, para se construírem os procedimentos para encontrar integrais de expressões em geral, são necessárias muitas técnicas de integração diferentes, sendo cada técnica aplicável a um tipo específico de problema. Ao contrário da derivação, que basicamente possui uma regra para cada operação, soma, subtração, multiplicação ou divisão, e uma regra para composição de funções, a integração possui técnicas diferentes para dezenas de classes de problemas diferentes. E, para piorar, ainda por cima é possível provar que nem toda expressão formada a partir de funções elementares, ao ser integrada, resultará em uma expressão envolvendo apenas funções elementares. Na verdade, podemos mostrar exemplos de expressões bastante simples cuja integral, pode-se demonstrar, não pode ser resolvida em termos de funções elementares. Esse tipo de dificuldade simplesmente não acontece com as derivadas.
Assim, nesta disciplina, não iremos aprofundar o estudo sobre técnicas de integração. Ao contrário de nosso estudo sobre derivadas, que nos permite calcular a derivada de quase qualquer função, no caso das integrais, não visamos formar a habilidade de integrar quase qualquer função. Vamos aqui estudar apenas uma técnica de integração, a integração por substituição. Com esse estudo, os estudantes verão um exemplo de como funciona, por dentro, uma técnica de integração. Como esta disciplina é voltada para estudantes da área das ciências biológicas e da saúde, não se espera que os estudantes encontrem pela frente muitas situações em que seja necessário calcular integrais. Nos momentos em que isso ocorrer, será possível utilizar pacotes computacionais, tais como o SageMath, o Maple ou o Matemática. Mas, até para usar tais pacotes, é necessário entender alguns fundamentos sobre integrais. Este é um dos principais objetivos do estudo desta parte da matéria. Iniciaremos então nosso estudo da técnica de integração denominada integração por substituição. Primeiro, vamos apresentar a motivação para a criação desta técnica, que se justifica porque ela resolve uma classe importante de problemas de integração. Nós já vimos que uma importante regra de derivação é aquela que diz como se calcula a derivada de funções compostas, a chamada regra da cadeia, que estudamos em vídeos sobre derivadas. Essa regra diz que a derivada da função composta p da q de x é dada pela p' da q de x vezes q' de x. A integração por substituição é a operação que desfaz o efeito da regra da cadeia, retornando a expressão da função composta p de q de x, que, ao ser derivada, dá origem à expressão que queremos integrar. A dificuldade para se realizar essa operação é que, normalmente, não é óbvio que uma expressão que temos em mãos esteja na forma p' de q de x vezes q' de x. Para deixar esse ponto mais claro, vejamos uma situação concreta. Vamos olhar para a função f de x igual a menos cosseno de x2. É claro que esta é uma função composta que pode ser interpretada como uma p de q de x, sendo p de x igual a menos cosseno x e q de x igual a x2. Se estivermos diante do problema de calcular a derivada desta função, temos de utilizar então a regra da cadeia. Primeiro, calculamos as derivadas de p de x e de q de x e então aplicamos a fórmula da regra da cadeia que nos leva à expressão da derivada de f de x, que é igual a seno de x ao quadrado vezes 2x. O cálculo dessa derivada pela regra da cadeia, portanto, é feito segundo um procedimento sistemático, que é decomposto em pequenos passos, cada um deles bastante simples. Como vimos, a derivada de menos cosseno de x2 é igual a seno de x2 vezes 2x. Então, desfazendo a operação de derivação, a integral de seno de x2 vezes 2x deve ser igual a menos cosseno de x2 mais c.
a dificuldade para realizarmos a integração de uma função como essa, seno de x2 vezes 2x, é que normalmente não conhecemos de antemão a função que, ao ser derivada, dá origem à função que queremos integrar. Então, precisaremos de algum procedimento para realizar essa integração. Olhando para essa expressão a ser integrada, até poderíamos concordar que um olhar treinado poderia identificar que ela corresponde à derivada de menos cosseno de x2, mas essa identificação não é tão direta assim. E quando a expressão for mais complicada que isso, mesmo um olhar treinado terá dificuldades para encontrar de maneira imediata o resultado da operação de integração. Essa é a razão pela qual um procedimento passo a passo, chamado de integração por substituição, foi inventado. Tal procedimento permite que, seguindo uma sequência de passos padronizados, nós possamos descobrir qual é a integral de qualquer expressão que possa ser interpretada como sendo a derivada de uma função composta. Vamos então entender qual é a lógica que nos permite formular a técnica de integração por substituição. Vamos então discutir como é possível organizar um procedimento sistemático para a integração de funções cuja estrutura seja correspondente àquela que surge quando se deriva uma função composta, ou seja, quando se aplica a regra da cadeia. Vamos começar considerando a integral da mesma função que examinamos agora há pouco, seno de x2 vezes 2x. Supondo que, a esta altura, nós não soubéssemos ainda que a expressão a ser integrada realmente corresponde ao resultado de uma operação de derivação realizada pela regra da cadeia, nós já saberíamos pelo menos que, se a função a ser integrada, seno de x2 vezes 2x, tiver mesmo uma estrutura correspondente àquela que se origina da aplicação da regra da cadeia, ela terá de poder ser escrita desta forma, ou seja, correspondendo à fórmula da regra da cadeia. Nesta fórmula, claro, p de x e q de x são as duas funções que estariam compostas. Se, de fato, a expressão seno de x2 vezes 2x puder mesmo ser escrita desta forma, então a integral que queremos resolver terá sua solução dada por p de q de x mais c, ou seja, pela função composta cuja derivada seria seno de x2 vezes 2x. Nossa tarefa de resolver essa integral, então, se resume a encontrar as funções p de x e q de x, e então escrever a expressão de sua composta nessa forma. Se conseguirmos encontrar as funções p de x e q de x que verifiquem essas igualdades, isso significará que seno de x2 vezes 2x é de fato a derivada de p de q de x, de forma que nossa solução será p de q de x mais uma constante de integração. Olhando para a expressão e a fórmula em que ela deve se enquadrar, vemos que tudo se encaixa se fazemos x2 igual a q de x, 2x igual a q' de x, notem que 2x é mesmo derivada de x2, e seno de x2 igual a p' de q de x.
Deve-se notar que neste ponto já encontramos a função q de x, que descobrimos que é igual a x2, e falta ainda encontrar a função p de x. Para encontrar essa função, temos disponível a expressão de p' de q de x, ou seja, a expressão da função p' de x composta com a função q de x. É claro que, para encontrarmos p de x, seria útil termos p' de x, ou seja, ficaria melhor se tirássemos a função q de x de dentro da expressão de p' de q de x. Para realizar essa operação de retorno à função p' de x, tirando a composição com q de x, primeiro definimos uma nova variável, u, que será igual a q de x, que neste caso é igual a x2. O objetivo de definirmos esta variável é que, substituindo todas as ocorrências de x2 dentro da função p' de q de x por essa nova variável, conseguimos desfazer a operação de composição entre a função p' de x e a função q de x, que resultava na p' de q de x. Assim, obtemos uma expressão correspondente à expressão de p' de x, só que agora escrita na nova variável u. Agora fica fácil encontrarmos a função p de x ou p de u, tanto faz a variável, que faltava determinar. Basta agora integrar p' de u, ou seja, integrar seno de u, o que é feito olhando na tabela de integrais de funções elementares qual é a integral de seno. Obtemos, assim, que p de u igual a menos cosseno de u, mais a constante de integração k. Finalmente, voltamos ao ponto em que já sabíamos que a expressão da solução de nossa integral deveria ser dada pela função composta p de q de x mais a constante de integração. No início, nós não conhecíamos nem p de x nem q de x. Agora, acabamos de descobrir as expressões das funções p de x e q de x. Para concluir, basta substituir p e q de acordo com a forma da solução, ou seja, calculando a função composta p de q de x, acrescentando por fim a constante de integração. Isso nos leva à expressão final que resolve a nossa integral. Chamamos a atenção para a constante de integração, que é chamada de L na nossa solução. Poderia parecer que seriam necessárias duas constantes de integração somadas, mas conforme já discutimos em vídeo anterior, basta uma constante de integração para que a expressão final represente todo o conjunto de possíveis soluções do problema de integração indefinida, de forma que manteremos apenas uma constante arbitrária chamada de L para representar a soma das duas constantes anteriores, C e K, no nosso resultado. Vamos agora organizar o processo de cálculo da integral por substituição, definindo um roteiro com etapas simples e padronizadas, que permita resolver a integral sempre que a função a ser integrada tiver a estrutura adequada, ou seja, sempre que ela for uma expressão que tiver o formato correspondente ao resultado de uma derivação pela regra da cadeia. O procedimento de integração por substituição somente funciona se a expressão a ser integrada tiver um formato h de q de x vezes q' de x.
O primeiro passo do procedimento, então, corresponde à verificação dessa condição. Examine a expressão a ser integrada, procurando nela identificar duas funções da variável x, que chamaremos de q de x e q' de x, que devem ter as seguintes características. Q' de x deve ser a derivada de q de x. Q' de x deve estar multiplicando o termo dx na integral. Além das ocorrências da variável x dentro de q de x e de q' de x, esta variável não deve aparecer mais nenhuma vez na expressão a ser integrada. Com o passo 1, além de se fazer a certificação de que o procedimento de integração por substituição será aplicável, também foram identificados os termos q de x e q' de x, que serão substituídos na expressão da integral. A seguir, executamos dois passos que servem para definir termos que irão substituir pedaços da expressão a ser integrada. No passo 2, uma nova variável u, utilizada para fazer a substituição, é definida. O passo 2 fica então: se forem encontradas as funções q de x e q' de x conforme as condições enumeradas no item anterior, então será possível aplicar a integração por substituição. Nesse caso, defina uma nova variável da seguinte forma: u igual a q de x. O passo 3 define outra partícula que fará parte da substituição, que servirá para simplificar a expressão a ser integrada. O passo 3, então, tem o seguinte enunciado. Agora, notando que du dx igual a q' de x, trate o termo du dx como se este significasse uma fração comum, escrevendo du igual a q' vezes dx. Ou seja, é como se passássemos o denominador da fração dx para o outro lado da equação, multiplicando o termo q' que estava lá. No passo 4, as substituições são realizadas, o que leva a uma integral mais simples de ser resolvida. O passo 4 tem o seguinte enunciado. Utilizando essas definições de u e de du, faça as seguintes substituições na expressão da integral. A integral de h de q de x vezes q' de x dx é substituída por integral de h de u du. Ou seja, a ideia é substituir todas as ocorrências de q de x dentro de h de x por u, e a expressão q' de x dx inteira por du. A integral formada dessa maneira é então resolvida no passo 5. A solução final do problema é obtida no passo 6. Esse passo final consiste simplesmente em voltar com a expressão de q de x no lugar da variável auxiliar u, dentro da expressão de h de u que havia sido obtida no passo anterior. Acrescentando-se também a constante de integração, obtemos finalmente a expressão da solução de nosso problema de integração. O procedimento de integração por substituição que acabamos de ver corresponde exatamente à sequência de operações que mostramos na seção anterior deste vídeo,
construindo a integração por substituição. As aparentes diferenças entre os dois jeitos de se fazer a integração por substituição se devem apenas a escolhas de nomes para os elementos nos dois roteiros, sendo que no procedimento de integração por substituição, os nomes são escolhidos para facilitar a visualização das operações a serem realizadas, facilitando a aplicação do roteiro, enquanto no roteiro de construção da integração por substituição, os nomes são escolhidos para deixar mais clara a justificativa de cada passo ser montado da maneira proposta. Chamamos a atenção, inclusive, para a passagem no procedimento de integração em que tratamos uma derivada du dx como se fosse uma fração e passamos o denominador para o outro lado da equação, multiplicando esse outro lado. Esse movimento trata-se apenas de um jeito fácil de lembrar que ajuda a enxergar a integração a ser realizada no passo seguinte. A mesma operação está implícita no roteiro de construção, ou seja, os dois roteiros são exatamente equivalentes. Aqui encerramos este vídeo. Fique atento para o próximo vídeo, onde mostraremos exemplos de aplicação do procedimento de integração por substituição.